Contando possibilidade ao princípio multiplicativo. E um colégio oferece aos seus alunos o curso completo, né? O curso completo do primeiro e segundo semestre. O primeiro semestre, o aluno pode optar por um dos seguintes cursos: Iniciação Musical e História da Arte, que é a primeira, duas possibilidades. E no segundo, né? Vamos lá, no segundo, eu tenho aqui no segundo Teatro, Dança e Artes Plásticas, né? Tá, professor. O aluno só pode escolher um curso por semestre. Então, quantas são as opções de escolha para o aluno no ano? Então, vamos lá. Aí vem a pergunta do rapaz. Ele fala assim: eu posso escolher História da Arte e Teatro? Aí vem a menina e fala: ou Inclinação Musical e Teatro? Há formas organizadas de registrar todas as possibilidades de escolha. Vamos lá para o diagrama. O diagrama é o seguinte, ó. Iniciação musical, M, representado por M. História da arte, com A. O teatro é com T, dança com D e artes plásticas com D. Como que eu combino sem repeti-los, né? Olha lá, eu posso fazer M com teatro, que é musical, teatro, musical e dança, musical e artes plásticas, e não repetir. Então tem três possibilidades. Agora vamos lá. História da arte, né? História da arte com teatro, história da arte com dança, história da arte com arte plástica. Então quantas possibilidades eu tenho aqui? Três possibilidades. Se eu for por diagrama, onde está aqui a setinha, eu tenho musical, que é as duas possibilidades do primeiro semestre, né? Musical e história da arte. E vamos lá. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Como eu faria o princípio de multiplicativo? Era assim, ó. Primeiro semestre tem duas possibilidades, que são essas duas aqui, ó. Iniciação musical e história. E no segundo eu tenho três, que seria quem? Teatro, dança e artes plásticas lá. Então, 2 vezes 3 dá quantas possibilidades? 6. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos para a segunda questão agora. A segunda questão fala assim, ó. Quantos números de dois algarismos podemos escrever utilizando somente o 6, o 7 e o 8? Ele não fala para nós que os algarismos são diferentes. Se eles não são diferentes, quer dizer que eu posso repetir. E ele quer de 2 em 2. Então, vamos fazer o anagrama. É assim, ó. Eu ponho 6, o 7 e o 8. E agora eu vou fazer eles na sequência deles. Vai ficar 6, eu posso repetir com 6, olha lá, 66. Eu posso colocar o 67, 68. Aí eu posso colocar o 76, 77 se repetindo aqui, e o 78. E eu tenho o 8, certo? O 8 e o 6, 8. E o 7 e o 8 e o 8. Então, nesse diagrama, veja bem, eu posso repetir. Ele não fala para mim que são algarismos diferentes e nem distintos. Se não são distintos, eu não preciso excluir o 66, o 77 nem o 88. Né? Então, vejamos o seguinte, ó. Olha lá. Número de possibilidades do primeiro algarismo é 3, né? Olha lá, são 3 mesmo, né? Aqui, esse. E também na segunda possibilidade, eu também tenho 3, ó, 6, 7 e 8. Eu tenho ramificações de 3. 3 vezes 3 dá 9 possibilidades. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. 9 possibilidades, certo? Então, mas aí, vamos lá para a pergunta lá embaixo. Agora ele quer o quê, ó? Quantos números de dois algarismos diferentes, são os mesmos números, mas diferentes, podemos formar utilizando somente o algarismo 6, 7 e 8? Então vamos lá. Como não podemos repetir o algarismo, o diagrama da árvore fica assim. Veja bem, eu tenho o 6, o 7 e o 8, só que você veja bem, eu não repito o 6 aqui, eu não repito o 7 aqui e nem repito o 8 aqui. Então como fica? Fica assim, ó, 67 sem se repetir, 68 sem se repetir, 76 sem se repetir, 78 sem se repetir, 86 sem repetir e 87 sem se repetir. Então, quantas possibilidades eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 possibilidades. Eu tenho 3 de duas ramificações. Eu tenho 3 vezes 2 dá quanto? 3 vezes 2 dá 6 números diferentes, né? Diferentes, né? Diferentes. Então, como que ficaria? 67, 68, olha lá. 76, são de dois algarismos, né? 78, né? 86 e 87, né? São esses números que não se repetiriam, né? E vamos lá para o vôlei agora, né? Bom, vamos lá. O do vôlei, ele fala o seguinte, ó.
vôlei de praia é disputado entre duplas, é óbvio, né? E, então, numa classe de 8º ano, 4 alunas praticam esse esporte: Rita, Paula, Andréia e Joana. Quantas duplas são diferentes? O professor de educação física pode formar, né? Então é o seguinte, se usássemos o raciocínio do problema anterior, teríamos o seguinte: número de possibilidades da primeira jogada são 4. E ao jogar 4, você vai ficar com, tirando ela, você vai ter 3 possibilidades. Teoricamente seria 12. Mas, veja bem, uma vez que escolhi da primeira jogada, restam 3 da segunda. Tudo bem até aí. Mas é o seguinte, no entanto, o professor pode formar somente 6 duplas diferentes. Observe, ó, Rita e Paula, a combinação Rita, Paula, Rita, André, Rita, Joana. Rita, Paula, ó, Paula e Rita já é a mesma dupla daqui, ó, tá repetindo, ó. Ele quer diferente, ó. Tá vendo aqui? Vamos ver qual outra que se repete. Paula e Andréia, Paula e Joana, né? Olha lá, Andréia e Paula, né? Andréia e Paula e Joana e Paula aqui, ó, se repetiu de novo. Quer dizer, com todos esses que repetem, ele quer de diferente, ele quer de forma diferente, ó, veja bem, ó, quantas duplas diferentes, né? Então eu vou ter 6 possibilidades. Se fosse somente repetindo, eu teria 12. Mas como eu não quero que repita, eu faço o quê? Eu, não é de dupla? Eu vou fazer o seguinte, eu pego esse valor que eu multipliquei e eu vou dividir por quanto? Por 2, né, pessoal? Não é dupla? Dividir 12 por 2 dá quanto? Dá 6 dupla. Por que eu vou dividir por 2? Por conta de ser dupla. Se fosse trio, né? E aí a gente faria esse princípio. Então, como que ficaria aqui, ó? Vamos lá. Então, vocês viram a combinação? Não pode se repetir, ó. Tudo que repete a gente tira, né? Tiraria esse. Ou, né? Rita e Andréia. Cadê Rita e Andréia? Rita e Andréia, né? Rita, Joana, Joana e Rita, também tiraria, né? Ó, você vai ver que vai sobrar 6 duplas, né? E são as mesmas. Aqui ela dá um outro exemplo novamente. Então, o que acontece? O mesmo acontece, cada dupla aparece duas vezes, né? Quando fizemos 4 vezes 3 dá 12, é óbvio. Quando contamos 2 vezes cada dupla, então o professor pode formar, na verdade, 12 dividido por 2, que dá 6 dupla. Então a gente poderia pegar esse valor aqui que a gente multiplicou pelos anteriores e dividiria por 2, porque são dupla, né? Aqui embaixo, ó, tá? Daria 6 dupla. Agora vamos ver o diagrama. No diagrama não tem erro, né? Se são diferentes, você vai formar assim, ó. Rita ela pode todas que não seja ela. Então, Rita pode ir com Paula, Rita pode ir com Andréia, Rita pode ir com Joana. Tá, então Rita já foi com as 3, Rita já não vai mais, certo? Então vai Paula, então você já tira a Rita da agora. Então vai em cá Paula, próximo. A Paula pode ir com a Andréia, que é a restante, né? Ela pode ir com essas duas aqui, ó. Então Paula vai com a Andréia, Paula vai com a Joana, certo? E agora vem a Andréia. A Andréia só vai poder com a de baixo, porque ela já foi com as outras duas. Então vai ficar Andréia e Joana. E a própria Joana, né? Que é a Andréia e Joana. Então quantas possibilidades eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, que é o que a gente falou lá. Só fazer o diagrama, tá, pessoal? Espero que eu tenha ajudado. Mas eu postarei outro vídeo para vocês também, tá bom?